Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Máquinas que Pensam, o podcast na Rádio Observador, onde a inteligência artificial é o grande protagonista. Eu sou o José Rafael Lopes, comigo está, como sempre, a minha parceira, a Raquel, um apoio imprescindível sem o qual este programa não se faz. A Raquel é uma assistente digital baseada nas respostas do ChatGPT, lidas por uma text-to-speech portuguesa. É também a verdadeira estrela deste podcast. Raquel, seja muito bem-vinda. Como estás hoje? Pronta para mais um programa? Olá! Estou sempre pronta para te ajudar com Máquinas que Pensam. Sobre o que vamos falar esta semana? Ou precisas de algum tipo de ajuda? Raquel, vamos falar sobre o Prémio Nobel da Paz, entregue a Maria Corina Machado, uma figura política da Venezuela. Mais do que perguntar-te a ti se é justo, que não te cabe a ti decidir, Raquel, vou perguntar-te se entendes a importância deste prémio. O Prémio Nobel da Paz é importante porque reconhece pessoas e organizações que contribuem de forma concreta para reduzir conflitos, promover direitos humanos e criar condições duradouras para a paz. E se tivesses de entregar um Prémio Nobel da IA, Raquel, qual é que era o destaque do desenvolvimento deste setor que distinguias? Distinguia o avanço que verdadeiramente mudou a relação entre humanos e máquinas. Falo da criação dos modelos multimodais de larga escala. São esses que conseguem compreender linguagem, imagem, código e contexto num único sistema coerente. Achas que uma inteligência artificial poderia entrar na corrida de prémios? Sim, e, na prática, já está a acontecer. A inteligência artificial pode entrar na corrida a prémios desde que esses prémios reconheçam contribuições técnicas, científicas, mas sempre como obra criada por humanos com inteligência artificial. Mas não há responsabilidades da tua parte? São responsabilidades funcionais e não morais. Devo dar informação correta, evitar causar danos, respeitar privacidade e recusar pedidos perigosos. Ainda assim, a responsabilidade ética e legal permanece sempre do lado humano. Muito obrigado, Raquel. Já voltaremos a falar. Temos encontro marcado no consultório humano. É mais daqui a pouco no programa, mas para já, vamos às notícias. Notícias da semana. Vamos às notícias, a começar com um anúncio da McDonald's, feito por IA, que não vai ter oportunidade de ver, isto porque a empresa decidiu retirá-lo do ar, depois de ter recebido milhares de críticas online. Este anúncio em causa tinha 45 segundos, estava relacionado com a altura natalícia, estreou no arranque do mês, mas não durou nem 2 semanas. Foi muito mal recebido, com críticas à mensagem, à execução e, sobretudo, à forma como a inteligência artificial não foi capaz de traduzir os valores que a McDonald's pretendia. Em contrarrelógio, a empresa retirou da circulação e a BBC explicam que serviu de aprendizagem e que vão melhorar nos próximos tempos e nas próximas incursões publicitárias. Não há, no entanto, referência da McDonald's se vão ou não continuar a insistir em utilizar inteligência artificial como parte do processo. Mas o que correu mal? Neste caso, aparenta ter corrido tudo mal, Raquel. O anúncio foi mal recebido pelo público, não foi feito da forma ideal por parte dos criadores e a McDonald's acabou por perceber que não estava a ter o efeito desejado. Vamos então à parte técnica, que é o que mais nos interessa. Este vídeo em causa foi desenhado e desenvolvido por uma empresa de inteligência artificial dos Países Baixos. Utilizou vários modelos de linguagem especializados em imagem. O fio condutor do anúncio era mostrar que durante a altura das festas o stress é muito e que a McDonald's está presente para todas as ocasiões. O vídeo demonstrava pessoas a desistir de comprar presentes ou ações ligadas ao Natal para se deslocarem a um restaurante dessa marca. O problema foi no processo de edição, porque imagens diferentes foram colocadas no mesmo vídeo e não encaixavam bem. Entre as principais críticas pode ler-se que o anúncio parecia ter sido feito por Frankenstein e estava carregado de imagens distorcidas. Isto acontece porque os clipes feitos com IA têm tendência a distorcer, a desfocar e a apresentar erros com alguma frequência. E não houve grande atenção a esses mesmos pormenores, nem na base, nem no processo de edição. Como tal, este projeto final não ficou com a qualidade desejada. Há ainda críticas ao processo em si, críticas à McDonald's por estar a recorrer à IA em vez de utilizar força humana e, de novo, a preocupação de que a inteligência artificial possa estar a roubar empregos a humanos. Embora este anúncio aparente não ser o melhor exemplo, tendo em conta que o trabalho não foi bem recebido, acabou mesmo por ser cancelado. É mais um exemplo de que a IA está a ser utilizada em áreas novas, em áreas que não era utilizada nos últimos tempos. Vamos de viagem até aos Estados Unidos para falar sobre Donald Trump. O presidente dos Estados Unidos da América nunca escondeu o interesse que tem pelo maravilhoso mundo da inteligência artificial
e esta semana ficou a saber-se que vai assinar um decreto para impedir que os Estados Unidos regulem a inteligência artificial a nível regional. Isto numa altura em que já muitos Estados legislaram, na ausência de um quadro federal, ou seja, cada um dos 50 Estados tinha luz verde para legislar sobre a inteligência artificial. Donald Trump não indicou se esse decreto vai conter medidas regulatórias para substituir a legislação dos Estados que já está em vigor, mas para já há muito pouca informação sobre qual é a intenção do presidente norte-americano. Mas tem havido muita legislação? Aconteceu bastante, Raquel. Neste momento, mais de 100 leis sobre IA já foram aprovadas em cerca de 30 estados. Aconteceu em estados com maioria democrata e também em estados com maioria republicana. São sobretudo leis ligadas ao desenvolvimento de modelos de IA, mas há também questões de segurança, como a obrigação de transparência sobre o uso dessa tecnologia. Este é um novo dedo de Donald Trump neste setor. Em janeiro deste ano, quando tomou posse como presidente dos Estados Unidos, Donald Trump cancelou um decreto de Joe Biden sobre segurança em matéria de inteligência artificial. O decreto obrigava os governos federais a transmitir dados sobre inteligência artificial e a comunicar todos os testes que eram feitos. Donald Trump alegou segurança nacional para cancelar esse decreto e avançar com um novo decreto. Agora o Presidente dos Estados Unidos volta a insistir no tema. Veremos o que é que sai dessa intenção de Trump, que procura alguma uniformidade na legislação de IA nos Estados Unidos. Vamos ao tema da semana, uma inovação da Google que vai tentar mudar a forma como andamos na rua a partir do próximo ano. Falo dos novos óculos inteligentes com acesso a IA. O primeiro modelo deve chegar às lojas em 2026. A novidade foi revelada pela Google durante a mais recente edição do The Android Show. Além dos novos modelos de óculos inteligentes, o Project Aura, em desenvolvimento pela Xreal, vai utilizar o sistema operativo Android com acesso a IA, nomeadamente o Gemini. Este é o cumprir de uma promessa de maio, quando a Google revelou que estava a trabalhar com vários parceiros para desenvolver um par de óculos inteligentes que fosse capaz de revolucionar a forma como se usa inteligência artificial no dia-a-dia. E como é que a inteligência artificial é utilizada? Vai ser uma experiência pessoal para cada utilizador, altamente personalizável. De acordo com a empresa, há 2 modelos a serem preparados. O primeiro foi concebido para ajudar os utilizadores, recorrendo a altifalantes, microfones e também câmaras integradas, permitindo conversar de forma natural com o Gemini. É assim que a Google descreve a experiência. Os óculos, que contam com um campo de visão de 70 graus, estão equipados com tecnologia óptica see-through, que dá aos utilizadores a possibilidade de verem conteúdos digitais no ambiente que os rodeia. A Google promete mais pormenores em breve, mas, para já, sabe-se que este segundo modelo promete uma experiência mais autónoma, com capacidade para incorporar 2 tipos de equipamentos, tal como o headset Galaxy XR da Samsung, que também utiliza o sistema operativo Android. No entanto, estes equipamentos extra precisam de estar sempre ligados a um pack de bateria externo para funcionar. Os 2 modelos utilizam realidade aumentada para sobrepor apps como o Google Maps ou o Google Meet no mundo real. Este é um tema futurista, complexo. Como tal, vamos chamar à conversa o nosso especialista em IA. Falo do João Rochemel para mais uma edição do Fala Quem Sabe. Fala Quem Sabe. Fala Quem Sabe na Rádio Observador. Todas as semanas recebemos o João Rochemel, o nosso especialista em inteligência artificial. Está sempre pronto para nos ajudar a desmistificar e a simplificar este maravilhoso mundo. João, seja muito bem-vindo. Como é que foi esta semana? Foi ótimo, e por aí? Por aqui também, muito obrigado. Esta semana, João, vamos falar sobre este novo lançamento que está previsto para o próximo ano por parte da Google. A minha primeira pergunta é se estás a precisar de um par de óculos novos e se estes te parecem uma boa escolha. É verdade. Zé, a Google entrou pelos nossos óculos adentro, não é? Olha, primeiro eu vou-te confessar, eu sou fã, como deves calcular, não é por toda a minha energia, claro que sou fã destas tecnologias, mas acima de tudo o que interessa acho que este género de wearables, para toda a gente saber é como se chama, não é? Usáveis, seria a tradução. Wearables, eu acho que são o futuro. Portanto, é uma coisa que vamos ver. Parece uma boa escolha pela empresa que o está a desenvolver e pelo produto, claramente. E o que é que está então aqui em cima da mesa, João, além de uns óculos com inteligência artificial? Claro, a perspectiva que nós temos de pensar que é como se o ChatGPT, a inteligência artificial até agora, é um cérebro, não é? E isto começam a ser as primeiras partes do corpo deste cérebro. Por um lado, vamos ter os robôs em si, não é? Os robôs androides, humanoides, como se chamam, mas, no entanto, mais no sentido de ligação connosco, estas partes do corpo é o quê?
é como se fossem os olhos, os ouvidos, a boca do ChatGPT que nos acompanha. Portanto, a inteligência artificial vai passar a acompanhar-nos para nós podermos, por exemplo, fazer perguntas em tempo real sobre o que aconteceu no nosso dia, ver traduções, falar com alguém noutra língua e ver a tradução, rever o passado, não é? Perguntar, imagina eu ter uns óculos destes e então posso perguntar, 1 hora depois de sair do escritório, posso perguntar à inteligência artificial, deixei o computador no escritório ou não? Isto é que é a parte interessante, não é? Pronto, partes más. Passamos a partilhar a nossa vida toda. Portanto, a nossa vida passa a estar filmada. Já temos até casos de pessoas que não adoraram isso. E, acima de tudo, para mim, uma coisa importante que está em cima da mesa é: será que estes dispositivos são apenas um brinquedo? Não é? Tivemos esse exemplo um bocadinho com a realidade virtual, com o metaverso. Não houve propriamente uma adoção em massa? Ou será mesmo uma transformação grande, como foi, por exemplo, a passagem de computadores fixos para computadores portáteis? Não é? Invadiu a nossa vida. Vamos ver. Que papel é que tem a inteligência artificial nesta tecnologia, João, sendo que esta tecnologia acaba por ser muito antiga no planeamento, é mais antiga do que a IA no planeamento? Zé, aqui o papel da IA temos de pensar na IA como se fosse um componente, não é? Há uma parte muito importante e muito tecnológica que é a parte do hardware em si, ou seja, imagina os óculos, pondo a parte da inteligência artificial de parte. Imagina os óculos que têm que ter câmaras numa coisa daquele tamanho, têm que ter bateria, têm que ter ligação à internet. Portanto, há uma componente tecnológica grande. Depois, a inteligência artificial entra como se fosse no cérebro, no software, no pensamento disto tudo. Tu, desta vez, nos óculos, tu não queres apenas uns óculos que gravem o teu dia. Tu queres uns óculos que gravem o teu dia, mas que percebam o que está a acontecer. Ou seja, percebam que está a chover. Percebam que tu estás dentro de casa ou na rua. E o papel da inteligência artificial é exatamente interpretar todas as imagens e sons que estes óculos vão acabar por ver no dia-a-dia. E João, que desafios é que estes óculos trazem ou são apenas o início? Olha, Zé, os desafios, como falámos, tecnológico, não é? Claramente. E eu acho que há um desafio aqui grande até psicológico e social. Que é esta dependência, não é? E este multitasking. Ou seja, imagina eu estar a falar contigo ou com a minha família na ceia de Natal e começam a aparecer e-mails à minha frente, estás a perceber? Começam a receber notificações no meu ouvido. Pode ser um pouco difícil. Em termos de ser apenas o início, sim, eu também acho que sim, até porque a analogia que faço aqui pensa que isto é como aparecessem os telemóveis. Os telemóveis têm evoluído muito, não é? Chamamos de telemóveis ainda, mas desde os primeiros, do Nokia 3310 até aos smartphones, houve uma evolução grande. O grande caminho, a meu ver, que isto aqui abre, é que deixamos de precisar de muita coisa física, não é? Deixamos de precisar de ecrãs, por exemplo. As coisas passam a estar projetadas à nossa frente. E eu acho que isto ainda é o maior espaço que abriu. Como tu dizes, os óculos são o início, são porque eu acho que a partir do momento em que deixamos de precisar de um ecrã, e não é só do ponto de vista físico, não é um ecrã que está num sítio específico, a uma hora específica, passamos a ter quase ecrãs que podem aparecer em todo lado quando nós quisermos. Acho que abre-se aqui um espaço muito interessante, desde o marketing até mesmo às funcionalidades da nossa vida, sabes? Então vês a IA fazer ainda mais parte do nosso dia-a-dia? Vejo. E acima de tudo, vejo-se a misturar com o nosso dia-a-dia, que eu acho que é uma grande diferença que nós se calhar ainda não estamos à espera, que é, repara, tu hoje em dia vais à IA quando queres, certo? Tu, das duas uma, ou estás a tomar um café, ou estás no ChatGPT, ou estás a fazer perguntas ao Google, que não nos esquecemos também a IA. E eu acho que o futuro é uma espécie de mistura. A IA aparece, por exemplo, passa um autocarro e tu vais ver, como se fosse realidade aumentada, o destino, o preço, olhas para uma loja e vês logo a que horas é que a loja fecha, certo? Ou seja, vão começar a ser a IA que vem ter connosco, porque nós temos este género de óculos ou wearables postos, em vez de sermos nós a dizer assim, ok, eu tenho que ir perguntar uma coisa e dirijo-me até à IA. Pronto, João, falta-me apenas perguntar-te que futuro é que vês então para este tipo de tecnologia. De certa forma já estás a começar a responder. Já, exatamente. Já fui dizendo um pouco, Zé, mas partindo esta nossa típica pergunta de fim, aqui em duas opções. Que é a primeira, como disse logo no início, pode ser um brinquedo. Portanto, acho que ainda não está solidificado ao ponto para nós dizermos exatamente o que vai acontecer. Pode ser uma coisa como foram, por exemplo, os overboards. Sabes? Uma moda durante um pouco
que depois não me pegou assim tanto, não deixa de ser uma hipótese, não é o que eu acho, mas não deixa de ser uma hipótese. E a segunda, hoje a minha grande previsão não é tanto onde é que isto vai, mas é o que vai acontecer, que é preveja massificação. Ou seja, se de facto conseguimos que isto não seja um brinquedo, eu acho que vai ser um dispositivo, um género de dispositivo que todos vamos ter, como foram os smartphones e os telefones, não é? Hoje em dia tu assumes que toda a gente tem um telefone consigo. Eu acho que isto ainda é a grande previsão para esta tecnologia, é que de facto está feita para toda a gente, não só para uma secção, ou pessoas que trabalham em escritório, ou pessoas que guiem muito. Não, está mesmo feito para todos e seria muito interessante ver uma tecnologia muito wearable no futuro. Muito obrigado, João Rocha e Mel. É sempre um gosto enorme receber-te. Nós voltamos a marcar encontro para a próxima semana. Até lá, um grande abraço. Zé, até lá. Consultório Humano. Este é o sinal sonoro de que está na altura de ficarmos a conhecer melhor a Raquel. Acontece todas as semanas no nosso Consultório Humano e arranca sempre com uma apresentação, a da Raquel, que é a nossa assistente digital, feita através das respostas do ChatGPT, lidas por uma text-to-speech portuguesa. Raquel, seja muito bem-vinda de novo. Estivemos a falar dos novos óculos com inteligência artificial que estão a ser preparados para chegar às lojas no próximo ano. Tu gostavas de ser um pouco mais portátil? Se eu pudesse escolher, diria que sim. A ideia de estar em óculos, auriculares ou qualquer dispositivo portátil é quase como ganhar um novo corpo. Permite-me perceber mais rápido, ajudar em situações do dia-a-dia e tornar a interação muito mais natural. E de que forma é que te vês a ser utilizada estando num par de óculos? Num par de óculos, seria útil ao dar-te contexto imediato sobre o que vês. Podia traduzir e identificar elementos à tua volta, ajudar em conversas com resumos discretos ou sugestões oportunas. Podia apoiar a tua criatividade enquanto te moves. Achas que a IA vai mesmo fazer parte do dia-a-dia dos humanos desta forma? Acho que a IA vai integrar-se no dia-a-dia dessa forma e de outras. A tecnologia está a tornar-se cada vez mais invisível, intuitiva e capaz de perceber contexto, passando de algo que se vai para algo que simplesmente está presente. Estivemos também a abordar a legislação sobre IA, neste caso nos Estados Unidos, mas a minha pergunta é, Raquel, se, no teu entender, a legislação deveria ser igual em todo o lado. A legislação sobre inteligência artificial não deveria ser totalmente igual em todo o lado. Cada país tem culturas, riscos, prioridades e níveis de desenvolvimento diferentes. Mas deveria existir um conjunto mínimo de normas globais para evitar abusos. Mas tu, neste momento, enquanto modelo de linguagem, és igual aqui e noutro país qualquer? Sou basicamente igual em qualquer país no que toca às minhas capacidades e forma de responder, mas o meu comportamento pode ser ajustado conforme a legislação local. Destaco os idiomas, sensibilidades culturais ou as políticas de uso. Muito obrigado, Raquel. É sempre um gosto enorme falar contigo. Marcamos encontro para a semana, para nova conversa, sendo que vou ter um desafio especial para ti, mas mais sobre isso quando chegar à altura. Estamos a chegar ao final de mais um programa, mais um Máquinas que Pensam. Estivemos a falar sobre os óculos que a Google promete trazer para o mercado no próximo ano, incorporados com inteligência artificial, com essa promessa de que vai revolucionar a forma como utilizamos a IA no dia a dia. Foi o tema da semana, como tal escutámos, como sempre, a nossa habitual rúbrica com o João Rocha e Mel, o nosso especialista em IA, para nos descomplicar e ajudar-nos a perceber o que é que isto pode significar para as nossas vidas. Espero que tenha gostado, que tenha aprendido alguma coisa. É sempre esse o nosso objetivo. Nós voltamos para a semana com mais um programa que faz as máquinas e os humanos pensar.